Senhor, cantando com muita alegria aquela música, celebrar este amor, que nós vamos concluir o quarto passo destes 3 pontos fundamentais da igreja, que é a comunhão dos santos, que é realmente a Eucaristia, comunhão dos santos, corpo presente, a unidade com o Santo Padre Papa, a intercessão de Nossa Senhora, e o quarto passo, a crença neste purgatório, que é realmente a comunhão dos santos. E tudo isto não é de nenhuma forma para a gente se armar, para debater, mas é para conhecer como é e como funciona. Por isso, é muito importante que a gente comece a descobrir as grandezas, as bênçãos que a gente tem dentro da nossa própria igreja. Então não precisamos ficar iludidos por barulhos, por novidades, por o que nos é apresentado fora daquilo que é realmente os planos de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar o amor. Vamos glorificar com muita alegria.
com essa música sobre a família, porque estamos no ano também da família, no ano da graça, e no livro Louvemos ao Senhor, no livro 97, é isso? No livro 97, número 944, tem uma música sobre a família, a quem a gente convida-os para cantar conosco sobre essa melodia tão linda. Segura. Meu céu
seja o sonho das famílias do Brasil. Podemos nos assentar e tomando a palavra de Deus em Provérbio, capítulo 24, versículo 16. Vamos ver o versículo 15. E achando-os, digam amém. Irmãos, vamos então agora entrar no quarto passo dos 4 pontos fundamentais da igreja. E espero que aquilo que você não entendeu na palestra, que você entenda ouvindo as fitas. Isto é muito importante nos grupos. Isso é muito importante na família. É muito importante para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa fé. Porque se não temos algumas bases, alguns fundamentos, a gente pode cair na onda, a gente pode cair nesta disputa, nessa concorrência que se tem de organizações espalhadas pelo Brasil ou pelo mundo afora. Temos o livre-arbítrio para ir buscar onde queremos. Ninguém fala isto para combater, ninguém fala isto para contradizer. Essa não é a nossa filosofia. Estou lhes dizendo isto porque lhes sinto nas experiências por esse Brasil afora o quanto que o nosso povo conhece pouco da igreja. E porque conhece pouco da igreja, começa a achar que tudo é bom. E Paulo diz que tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então a gente vai esboçar agora, abordar o quarto passo. Já falamos sobre a Eucaristia, a comunhão, já falamos sobre a unidade da igreja com o Papa, cabeça, chefe, central. Já falamos sobre Nossa Senhora, a intercessão, a interferência dela junto conosco. Inclusive eu elaborei uma fita de vídeo, que eu só vou ver se termino de fazer a montagem, falando sobre vida e fé. Logo, ela vai estar aí nas bancas para vocês ir vendo, assim, mais calmo, com mais detalhe sobre esse aspecto, onde fala também desses 4 pontos fundamentais, que é tão importante que a gente saiba, e que a gente saiba, segundo como a Bíblia, como a igreja tem nos orientado, para que não nos caímos fora dessa convicção de igreja que temos. Eu tenho lutado muito pela igreja, talvez seja por isso também que a gente tem sido tão perseguidos, porque só sofre quem ama. Pode guardar isto para o fundo do teu coração, só sofre quem ama. Como eu amo esta igreja, como eu amo esta minha fé, então eu tenho sofrido muito por ela, e graças a Deus, porque vale a pena sofrer pela igreja, vale a pena sofrer pelo Evangelho, vale a pena sofrer perseguições por amor ao meu Senhor. Nós vamos falar do ponto muito polêmico, talvez, quando não se tem uma dimensão como ele se funciona. Em Provérbios, no capítulo 24, versículo 15, a palavra de Deus diz: não conspireis, ó ímpio, contra a casa do justo, não destruas sua habitação. Porque o justo cai 7 vezes, mas ergue-se, enquanto o ímpio desfalece na desgraça. Amados, a justiça provém somente do justo. A impiedade provém somente do ímpio. Então não podemos utilizar de meios para julgar e nem para condenar. Primeiro, porque esta não é a filosofia de Jesus.
Segundo, porque Ele não deu esse direito a ninguém, mas reserva uma explicação com relação àquilo que Ele quer que saibamos quando deixamos esta terra, quando deixamos este território. E o quarto passo é falar sobre o purgatório, sobre esta dimensão que está por acontecer em nós. E nós precisamos entender que purgatório não existe a palavra na Bíblia. Não está escrito a palavra purgatório. Por esse motivo, não quer dizer que ele não existe. Ele existe com outra palavra, ou com outras palavras, que é fogo ou purificação. Pois bem, vamos então entender Antigo e Novo Testamento quando fala relacionado nestes assuntos. E vocês que me ouvem em casa, raciocinem comigo. Para tudo existe a explicação. Existem estas questões por questões de doutrinas. Uns crendo, outros negando. Por isso, uns acham, outros supõem, outros protestam, outros adirem. Nós vamos ver à luz da palavra de Deus, segundo a interpretação da igreja, no qual tem esta autonomia por interpretar. Aqui fala do justo e do ímpio, que o ímpio não pode conspirar contra a casa do justo. Casa é um lugar, casa é uma determinação, uma moradia, onde tudo parte dali, tudo parte de uma base. Por isso, embasado a um conhecimento, nós podemos ser justo ou nós podemos ser ímpio. Mas como a impiedade e a injustiça, ela tem sido em proporção maior, ela tem invadida contra a casa do justo. Por esse motivo, mesmo quem está na qualidade de justo, a palavra de Deus diz que cai 7 vezes ao dia. Isto para quem está na qualidade de justo. Caindo 7 vezes ao dia, o justo, isto significa que quem luta pela justiça e por andar bem, cai, peca, erra 7 vezes ao dia. Imaginemos quem não é justo, ou quem não faz nada por ser justo. Deve cair muito mais do que 7 vezes. E o que acontece? Uma vez que caímos, vivemos em condição de pecado. Mas vamos entender a palavra. Mesmo que eu vivo em pecado, eu posso estar salvo. A salvação não significa plenitude. A plenitude significa perfeição. O justo não é o pleno, mas é aquele que também erra, e segundo a palavra de Deus, erra 7 vezes ao dia. Se o justo erra, não quer dizer que ele é condenado, mas também não pode dizer que ele é perfeito. Então ele está num estado de equilíbrio espiritual, mas na condição de pecador, mas em uma condição de pecador que estás dentro do campo da salvação. É salvo, mas não é puro.
nos mostra como funciona quem não é puro e quem é salvo. Tome comigo a palavra de Deus em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, se eu não estou enganado, no capítulo, ou segundo, melhor, aos Coríntios, no capítulo, se não me engano, 5. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5. O que diz o texto? Esperança na mansão eterna. Aqui, uma orientação para nós, que não somos justos, mas que somos salvos. A Bíblia diz: sabemos com efeito, segundo Coríntios 5, sabemos com efeito que ao se desfazer da tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma casa no céu, uma habitação eterna no céu. Prestem atenção. É por isto suspiramos e anelamos ser sobrevestido da nossa habitação celeste, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Pois enquanto permanecemos nesta tenda, gememos oprimidos, desejamos ser não despojados, mas revestidos de uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absolvido pela vida. Verso 5: aquele que nos formou para este destino é Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito. Verso 6: por isso estamos sempre cheios de confiança, sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Andamos na fé e não na visão. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar juntos do Senhor. É também por isso que, vivo ou mortos, nos esforçamos para agradar-lhe, porque teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. E aqui vem o pensamento. Nós somos militantes numa grande certeza da nossa ressurreição. Porém, nós estamos distante do Senhor, como que nenhum território, aonde estamos passando por período e períodos, segundo Paulo, de tribulação. Nessas tribulações é apresentado a nossa vida, mas há em nós uma grande esperança de salvação, e nós não andamos segundo as visões, não andamos segundo no que vemos, mas andamos segundo no que não vemos. Nós andamos segundo a nossa fé, a fé que temos de estar no trono de Deus, pois Deus preparou para nós uma casa e uma morada no céu. Mas atenção, para entrar
nesta casa, é preciso que sejamos perfeitos. Tome a palavra de Deus em Apocalipse e vamos ver como diz capítulo 21, versículo 27. E a Bíblia diz: nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações, mentiras, ou unicamente mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer, nada do que é impuro entra no reino dos céus. Raciocine comigo. Nada que é impuro entra no reino dos céus. Diz a palavra de Deus que todos pecaram. E diz a palavra de Deus que o justo cai 7 vezes. E diz a palavra de Deus que nada de impuro entra no céu. Se nada de impuro entra no céu, e se não tem ninguém puro na face da terra, então para onde vão estes que partiram? Conta-se a Bíblia que tem que comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali pagaremos. E ali pagaremos pelo bem e pelo mal. Mas pagar como se estamos fora do corpo? Paulo diz que nós vamos ter que estar revestidos com uma outra veste. Apocalipse diz que esta veste irá branca. Provérbio diz que não tem nenhum justo na terra. Aonde adquiriremos então esta veste? É aí que surge para a nossa fé, para a nossa crença, o purgatório. E este purgatório não é a minha condenação, é a minha purificação. Deus há de me reservar este estado de purificação. Irmãos, e estas almas ficam a pagar no purgatório pelo bem e pelo mal que tiver feito enquanto estava no corpo. É o que Paulo diz aos Coríntios. Amados, por isso é importante que se rezem pelas almas que estão no purgatório. Por quê? Porque é uma maneira intercessora. É uma maneira de oferecer a Deus um sacrifício por aqueles que já partiram desta terra. E o sacrifício de quem vive em favor dos que já partiram, para que quando ele sair do estado de purificação e entrar no estado de comunhão, aí então vai inverter a história. Porque na pedagogia de Deus é dando que recebe. Se eu sacrifiquei para que Deus os retirassem, descontassem os seus pecados nesta ação do purgatório, onde ele passa pela purgar, por purificar, então na medida que eu estou intercedendo para ele irá interceder por mim. Quando o Senhor fala, por exemplo, do dízimo, da oferta, quando se dá de alegria, quando se dá de coração, recebe 7 vezes mais. Por quê? Por que recebe 7 vezes mais? Porque você está ofertando a Deus um sacrifício, e quando Deus recebe o teu sacrifício, Ele devolve
em bênção. E bênção para Deus é tudo o que te faz feliz. Você não se sente bem quando você tem sucesso em todos os seus negócios, na tua empresa, no teu trabalho, nas tuas viagens, no teu ministério, na tua família. O homem não se realiza quando ele olha ao seu redor e está vendo tudo em perfeito funcionamento. Então isto é a dádiva de quem dá. Quando eu dou a oração aos que partiram, as almas esquecidas do purgatório, é devolvida para mim a certeza de que assim que ela sai, ela faz papel de intercessora. Mas aí podíamos gritar alto lá, só Jesus intercede. Mas vamos ver que não é. E vamos descobrir como é que isso funciona, segundo a palavra de Deus. Tome comigo Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 5, no capítulo 2, ou melhor, se não me engano, versos 5. 1 Timóteo 2, versos 5. E achando-os, digam amém. O contexto diz exortação da fé, o coração, ou melhor, a oração por todos os homens. E depois que nós partimos, nós não deixamos de ser homem. Nós vamos ser ainda representados nos céus aquilo que éramos na terra. A entender que de imediato está subindo só meu espírito. Quando Jesus morreu, o espírito dele que foi para o céu, ele foi para a terra. Porque ele não tinha pecado, ao terceiro dia ele ressurge. A nossa ressurreição não se dá ao terceiro dia, mas se dá no dia da ressurreição. Mas no dia dessa ressurreição nós retomaremos nosso corpo, segundo a palavra de Deus. Então o homem não deixa de ser homem quando ele morre. Ele deixa só de existir por um período de tempo, para que seu espírito esteja no estado da comunhão. Mas no dia do juízo, ele voltará para comungar juntamente com os santos. Queridos irmãos, como diz Timóteo, capítulo 2:5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todo. Tal é o fato, estado em seu tempo. E desse fato digo a verdade, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. A palavra-chave de imediato é: há um só mediador, há um só intercessor entre Deus e entre o homem. Porém, a palavra de Deus nos diz em Mateus, pena, nosso tempo já estourou, vamos passar rápido uma hora. Mateus, no capítulo 6, se não me falha, a palavra de Deus nos ensina, capítulo 5, versículo 19. Achando-os, digam amém? O que diz a palavra de Deus? Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, leiam, será declarado o menor no reino dos céus. O menor no reino dos céus significa, e também a palavra céus, está no plural, é mais de um. Porém, não é mais de um céus, ou de um céu, é um céu em comunhão com os céus.
que se dá. Trono de Deus, ceia do Pai Abraão e comunhão dos santos. Trono de Deus é o lugar aonde está o Pai Celestial. E neste lugar, ninguém foi, a não ser Jesus Cristo. Por isso que ele disse, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Então não há outro que possa ir até o Pai, a não ser o Filho. Então Paulo diz claramente que não há outro mediador entre Deus e o homem. Por quê? Porque o único homem que conhece Deus face a face como ele o é o seu Filho. O seu Filho que veio se fazer homem. Mas devemos nos entender que isto não nos tira o direito da intercessão. Não acreditar na intercessão dos santos é não acreditar na ressurreição dos santos, porque o que liga na terra liga nos céus. Se eu aqui na terra posso tocar em alguém, orar por alguém, intercedendo por alguém, muito mais eu posso fazer isso nos céus. Ao menos que Jesus Cristo não esteja mais na terra, ao menos que ele não age mais na terra e que ele só haja nos céus. Amados, se não tem intercessão, então não podemos rezar. Se eu rezar para o meu próximo, eu estou tirando, ou eu estou me tornando Jesus. Eu estou tirando, então o direito é só Jesus, então é só Jesus. O que eu estou fazendo aqui nesta terra? Diga para o irmão, você escutou? Você deu para entender? Como que quando as pessoas não conhecem, quando as pessoas não entendem como a igreja funciona, começam a descer o pau. Vocês católicos, vocês ficam aí pedindo passanto de barro, ficam aí são idólatras, tendo imagem dentro da igreja, vocês são tudo idólatras, vocês vão tudo para o inferno. Mas é só ser inteligente. Quem de nós estamos aí adorando o santo de barro? Não, é só entender a posição da igreja. Ninguém de nós temos os santos como Deus, mas temos os santos como santos. E ninguém pode negar que os santos são santos. Se eu nego a comunhão dos santos, eu estou negando a minha ressurreição. Se eu nego a minha ressurreição, eu nego a ressurreição de Jesus, porque eu ressuscitarei juntamente convosco. Eu te ressuscitarei também quando morreres na morte pelo batismo. Os que comerem da minha carne e do meu sangue, esses terão vida em mim e eu terei nele. E ressuscitarei no último dia. Quer dizer, esta é a verdade da palavra de Deus. Quando se fala em céus, está falando nesses três aspectos. Muitos dizem, você vai ao céu, mas não ganha o galardão. O galardão seria a glória total. Mas ninguém vai à glória total sem passar pela purificação. Por quê? Porque ela é o estado que nos purifica. Eu estou com o tempo super estourado, mas tome comigo Zacarias, para nós entendermos o que diz o Antigo Testamento. Depois nós vamos também ao Novo Testamento. Zacarias, o capítulo, se não me falha, Zacarias 2:6, só um momentinho que eu já pego. Zacarias capítulo 13, versículo 8. Zacarias 13:8. Achando-os, digam amém. Irmãos, página 1279. Eu vou rápido baixando a nota e depois assistam a fita, porque se eu esperar meu tempo estoura e a gente não pode extrapolar o tempo. Em toda a terra, oráculo do Senhor, 2/3 dos habitantes serão exterminados e 1/3 subsistirá. Versículo 9. Mas farei passar este terço pelo fogo,
purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Então eles invocarão o meu nome, eu ouvirei e direi: este é o meu povo. E eles responderão: o Senhor é o meu Deus. Digam aleluia. Glória a Deus. Temos que passar pelo fogo. Diga isso para o irmão. E diga para o irmão: é fogo, irmão. Saiba que o fogo é fogo. Irmãos, poderíamos nos dizer: isto é o Antigo Testamento. Isto é coisa lá do passado. Vamos para o Novo. Tome primeiramente 1 Coríntios 3,16. Ou 3,14 por aí fora. Já pegamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 3, e no versículo 7. Achando, eu digo amém. 1 Coríntios 3, 7. Página 1470. Se você tem dificuldade de acompanhar com a Bíblia, anote, você estuda lá em casa. Na verdade, 1 Coríntios 3, não versículo 7, desculpa, 1 Coríntios 3, versículo 12, desculpa, eu estava em texto errado. 1 Coríntios 3, versículo 12, achou? Digo amém. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira ou com feno, ou demonstrá-la, será descoberta de que jeito? De que jeito? De que jeito? Pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Atenção, no dia do julgamento, Paulo diz: depois da morte. Depois da morte, eu morri, eu vou para o trono, e ali eu vou pagar pelo bem e pelo mal. É uma verdade que eu vou para o pó da terra, eu vou ter um sono, o corpo vai ter um sono no pó da terra, mas o espírito volta a Deus, porque o espírito é de Deus, o que é de Deus volta a Deus, e o que é da terra vai à terra. Então nosso espírito vai para Deus, nosso corpo vai para a terra, e o que vai ser julgado? O nosso espírito, sobre aquilo que eu fiz enquanto eu estava no corpo. Está tão claro? Diga, essa eu não sabia. E chegando lá, eu vou ser julgado. E a palavra de Deus diz que a obra de cada um vai ser descoberta de que forma? Pelo fogo. Conta-se a Bíblia, pode ler aí, que se pegar fogo, se você construiu a tua vida com palha, com feno, vai ser testada pelo fogo. Agora, se você construiu com ouro, com a prata, então ela vai resistir. É uma diferença você pôr o ouro para testar e pôr a palha. Qual dos dois vai queimar primeiro? A palha então vai pegar fogo. No ouro dificilmente pega fogo. Ele resiste o fogo. E é preciso muito fogo. Então está muito claro a definição do fogo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. 14. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Isto significa, se os teus atos for maior do que teus pecados, então você resiste e você vai ser recompensado. Se pegar fogo, arcará com os danos. Agora leia comigo. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Diz, é fogo. E esse fogo é o purgatório. Olha como é fácil entender. Por favor, entenda que se você não entende. Você que me ouve em casa, pegue toda a sua Bíblia e leia conosco. Está aqui na palavra de Deus. Versículo 15. Versos 15.
Olha lá comigo, versos 15. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Amados, ele será o quê? Salvo, passando através do fogo. Não tem como não entender, não tem como não crer. Aí poderia dizer, mas esse fogo é do inferno, mas lá no inferno não tem salvação. E a Bíblia está dizendo, ele vai ser salvo, mas passando pelo fogo. Passando pelo fogo é o purgatório. A palavra purgatório não está escrito, mas no hebraico e no grego, purgatório significa fogo. Vem do purgar. Amém? E nós vamos passar por esse fogo.